Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e na sequência de vídeos que eu estou fazendo a respeito de balanços patrimoniais de clubes, hoje nós vamos falar do Cruzeiro, o time lá das Minas Gerais. Então vamos nessa. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo. Depois desta palhinha do hino do Cruzeiros, vamos aos números. Demonstrações financeiras, exercício de 2024 do Cruzeiro. Neste primeiro quadro, nós temos os ativos do clube. E os ativos do clube são divididos em circulante e não circulante, sendo que em 31 de dezembro de 2024 o circulante totalizava R$ 76.534.000 e o não circulante R$ 253.077.000 na parte de realizável a longo prazo, mais intangível e intangível de aquisição de negócio de futebol imobilizado, total geral do não circulante, R$ 1.597.790.000. Os ativos contêm os bens e direitos de uma empresa ou de um clube, seja lá o que for. Vendo a análise vertical dos ativos do Cruzeiro, nós vemos aí que o maior ativo do Cruzeiro é intangível, a aquisição do negócio futebol, 46,09%, o que dá R$ 771.658.000. Pessoal, só tem um problema em relação a isso. Este é um ativo que não tem como você transformar em dinheiro esse valor, a não ser que o dono da SAF venda o Cruzeiro para um outro empresário. Então é um ativo que, na verdade, mesmo tendo valor, você não pode contar com ele. Não dá para transformar em dinheiro para o bem da própria SAF. O intangível de atletas, tudo bem, dá para transformar em dinheiro, é o segundo maior ativo com 17,12%, e o mobilizado também relevante, 17,10%. Então aí está a configuração dos tipos de ativo que o Cruzeiro tem. E vocês podem ver que aquele ativo intangível pela aquisição do negócio futebol, que foi a compra do time do Cruzeiro, representa quase metade desse gráfico de pizza. Então, só que é um valor que de verdade não tem como ser transformado em liquidez, não dá para virar dinheiro esse valor. Os outros ativos imobilizados relevante, o intangível de atletas também. Os demais não dizem muita coisa não. Quando nós vamos para o outro lado do balanço, que tem as obrigações, por alguns chamadas de dívidas, né? Nós temos passivo circulante R$ 336.237.000, são as dívidas de curto prazo, e as de longo prazo R$ 974.467.000. Existem vários índices que podem ser calculados para se analisar um balanço. E, por exemplo, quando a gente pensa na parte financeira, na parte de liquidez, existe o índice de liquidez, nesse caso aqui é a liquidez do curto prazo, que é a divisão do ativo circulante pelo passivo circulante. E o número que nós encontramos no balanço do Cruzeiro resulta num índice de liquidez de 0,23. Significa que o Cruzeiro tem apenas 23 centavos para cada R$ 1 de dívida no curto prazo. Situação delicadíssima. Então, no cenário de um ano aqui, o Cruzeiro vai ter que conseguir 77 centavos para cada R$ 1 de dívida para honrar seus compromissos. Então, já começa o ano numa situação difícil. E aqui
análise vertical dos números do passivo, sendo o maior passivo obrigações com partes relacionadas, auxílio financeiro, cruzeiro, associação. É complicado isso, né? É uma dívida aí, tudo bem, de longo prazo, né? Obrigações com partes relacionadas, centro de treinamento também, mais 15%. Então, são compromissos de longo prazo, mas muito relevantes. Numa visão de grafo de pizza, nós temos aí a composição dos passivos. Aquilo que nós havíamos comentado, passivos a pagar na transferência de jogadores, a maior parte, receita a apropriar isso apenas olhando o circulante, tá? Uma outra parte, receitas a apropriar, ou seja, o Cruzeiro já recebeu vários valores do futuro e ele vai apropriando mês a mês um pedaço, debitando esse passivo, creditando receita, a receita específica. Obrigações com partes relacionadas, também relevante. E luvas, intermediação de atletas a pagar. Agora, quando a gente olha a parte do passivo de longo prazo, o passivo não circulante, aquele valor que nós já havíamos comentado, né? Obrigações com auxílio financeiro ao Cruzeiro Associação e também com o centro de treinamento. As maiores dívidas de longo prazo são aí com a antiga estrutura do próprio Cruzeiro. Quando nós olhamos o patrimônio líquido, por enquanto, o patrimônio líquido do Cruzeiro está positivo. De vários times que eu já analisei, estão negativos, porque geraram déficits, né? O Cruzeiro, por enquanto, não. Mas teve uma gigantesca redução das reservas de lucros de 2023 para 2024, de 205 milhões para 19 milhões, em razão do grande prejuízo que ele teve. Se continuar nesta toada, sem nenhuma dúvida, no balanço de 2025 deve apresentar patrimônio líquido negativo. A gente torce para que não aconteça, mas do jeito que as coisas andam, difícil. Aqui a DRE, demonstração de resultado do exercício do Cruzeiro. Nós vemos um prejuízo aí acumulado, um prejuízo no ano de 169.908.000, arredondando, um prejuízo de 170 milhões, sendo que no ano anterior, 2023, tinha dado 260 milhões de lucro, né? Então, as receitas, as várias formas de receita, não são suficientes para bancar os custos e despesas do time, ok? Contas a receber de terceiros. Nós temos aí venda de direito de participação, ok? Para a Liga União. Que mais? Outro relevante aqui. Direitos de contratos de patrocínio a receber. 116 milhões a receber. Contas a receber na transferência de jogadores, mais 47 milhões. Valores referentes à venda de direitos econômicos a receber. Nós temos um desdobramento daqueles números, ok? O nome dos atletas, né, que gerou esses resultados a receber. Aqui, valores referentes aos mecanismos de solidariedade da venda dos direitos econômicos, diversos jogadores em moedas dólar, euros, reais, valores que não são nem tão relevantes aqui, ok? Total geral dá 8 milhões. Intangível de atletas. Quando um clube contrata um jogador de futebol, aqueles direitos, chamados também de direitos federativos, são contabilizados no ativo não circulante intangível. E só de atletas profissionais tem 362.680.000. E já foi amortizado 75 milhões, falta amortizar o restante. O que mais que é importante aqui? Outros valores, né? Intangível de atletas, outros valores nós temos aqui, e nós temos um que é complicado, né? O maior de todos esses valores, ágil em combinação de negócios, 609.195.000, que tem a ver com a aquisição do negócio futebol.
E como funciona isso, né? E a própria marca Cruzeiro custou aí 151 milhões. A gente tem o ágio, ou seja, o valor pago a mais pelo que uma empresa vale ou um clube vale, que ele pode não se tornar uma realidade. Nós aceitamos pagar um ágio porque nós temos a expectativa da geração de resultado que seja do tamanho ou até maior do que isso pago a mais. E caso os resultados financeiros não aconteçam, isso pode até mesmo virar pó. Mais um detalhamento aí do intangível, né? Nós temos o intangível global aqui essa parte de baixo já teve uma amortização relevante aí, né, de 25 milhões. Na parte dos profissionais, total geral que ficou em 2024, 362 milhões, com uma amortização de 75, tem 286 milhões para amortizar. Se vamos considerar que a média geral do prazo dos contratos fosse 4 anos, se são 4 anos, então, independente dos gastos com salários, direitos de imagem e outros valores que o clube tem que destinar mensalmente, olhando a DRE, se foram feitos contratos por prazo médio de 48 meses, isso significa que só de amortização, despesa de amortização mensal do Cruzeiro, chega a 6 milhões de reais, independente de qualquer outro tipo de gastos. Imobilizado, a maior parte são terrenos, 150 milhões. Segunda maior parte, edificações e benfeitorias, 66 milhões. Total geral, 226 milhões. Com mais as aquisições que aconteceram ao longo do ano de 2024. Total geral de imobilizado, 286 milhões, 346 mil. Não é um valor nem tão relevante, né? Luvas, intermediação de atletas, aí nós temos 89 milhões 741 mil. Contas a pagar na transferência de jogadores, quando o Cruzeiro comprou jogadores, ele assumiu, normalmente o jogador não é comprado à vista, né? Então é feito num prazo razoável. Então tem aí contas a pagar dessa compra de jogadores, 184 milhões 722 mil reais. E aqui tem, interessante isso, né? O nome de quem são esses jogadores. Wesley Ribeiro, 4 milhões e 826 mil. Caio Jorge, 39 milhões e 900 mil. Quem mais que é relevante? Matheus Henrique, 27 milhões e 89 mil. Um outro também, o Wallace Souza, 42 milhões. E essa transparência é bacana, né? O torcedor, o interessado no clube, tem essa informação. Provisões para contingências, né? Então, o time pode estar respondendo algum processo na justiça se o advogado entende que há mais de 50% de chance de perder o processo, se constitui provisões. Então tem 1.447.000 em provisões, mais acordos judiciais, depósitos, acordos judiciais de 20.469 mil. Receitas a apropriar, né? Então valores que o clube já recebeu antecipadamente de 84 milhões. E aqui quem são essas receitas, né? Adiantamento de direito de transmissão do Campeonato Brasileiro 2024 já foi toda apropriada. Agora nós temos de 2024 adiantamento do campeonato de 2025. Então lá no ano de 2024 o Cruzeiro já tinha recebido dinheiro relativo ao ano de 2025. Esse dinheiro já foi, né? Já foi usado. Exploração comercial de publicidade estática, 33 milhões, patrocínio 23 milhões, name rights 19 milhões. Então esse é o valor que o Cruzeiro tem, né? Ele tem no sentido de já foi recebido efetivamente, agora é apropriar mensalmente, levando um pedacinho por mês para receitas. Títulos emitidos, né? Então eles contraíram recursos, captaram recursos emitindo títulos, como as empresas fazem, por exemplo, emitindo notas promissórias, tá?
AFAC, adiantamento para futuro aumento de capital. Faz anos que eu não ouvi essa expressão, né? É quando os sócios não aumentam o capital de imediato, mas colocam dinheiro na empresa para futuramente fazer aumento de capital. Caso a empresa tenha condições de devolver, esse dinheiro pode ser devolvido para os donos, né? Mas fazia anos que eu escutava essa expressão. Obrigações com partes relacionadas, aqui está o detalhamento com o quadro de credores, 376 milhões, contingências, 201 milhões, mais outros valores menores, total 590 milhões. Aqui tem mais um detalhamento disto, vocês podem pausar o vídeo, né, para ver o que compõe esses 590 milhões. Receita operacional líquida, como eu falo em relação a todos os times de futebol, eles têm receitas, diversos tipos de receitas, mas elas não têm sido suficientes para bancar os custos e despesas. Então essas receitas do Cruzeiro em 2024, 282 milhões líquido, né, de impostos. Bilheterias é o detalhamento daquelas receitas, né? Detalhamento delas. Direito de transmissão, os valores aí, né? Campeonato Brasileiro é fantástico, né? Rende 100 milhões para os clubes, em torno disto para os clubes da Série A. Então, quando um time cai para a Série B é complicado, essas receitas diminuem bastante, né? Custo das atividades esportivas, vocês estão vendo aqui que nós tínhamos 200 e poucos milhões de receitas. Vamos voltar duas telas. 282 milhões, mas os custos, só esses custos, 395 milhões, sendo o maior deles salários, direitos de imagem, cargos, benefícios, 200 milhões. Lembra que eu comentei sobre a amortização? Só no ano passado já foram amortizados 82 milhões. Independente do que o clube faça ou deixe de fazer, a despesa com amortização mensal está em torno de 6 milhões de reais. Então é complicado gerar receita para bancar tudo isso, né? Despesas administrativas, outras receitas, deu 30 milhões. E aqui as receitas e despesas financeiras, né? As receitas financeiras, 6 milhões 568 mil. As despesas financeiras, 30 milhões 37 mil. Eu coloquei esta seta, que é uma observação que eu estou fazendo na análise de todos os outros 8 clubes que eu já fiz. Todos eles têm grande valor de despesas com variação cambial. Só que tem um problema. No mercado financeiro existem hedges, proteções, que podem ser feitas por meio de derivativos, contratos futuros, contrato a termo, swap ou opções. Com toda a certeza do mundo, eu sou do mercado financeiro há 32 anos, é possível reduzir esses custos utilizando derivativos. Eu não sei por que os clubes não estão fazendo isso. Não dá para entender. Então, um resumo, né? O balanço financeiro do Cruzeiro em 2024 apontou prejuízo de 170 milhões e uma dívida total de 1 bilhão e 200 milhões, que aumentou em relação a 2023. O clube teve um aumento expressivo nos gastos com futebol, nós já mostramos isso, que mais que dobrou os custos. As receitas do clube também cresceram, impulsionadas por direitos de transmissão, patrocínios e bilheteria, mas não foram suficientes para cobrir custos elevados. Aqui mais algum detalhamento, né? Os gastos do departamento de futebol mais que dobraram, passando de 94 milhões para 200 milhões. Por todos os clubes que eu já vi, que eu já fiz a análise, este é o 9º clube que eu estou analisando, vou analisar os 20 clubes da Série A. Os clubes que estão financeiramente bem são aqueles que investem na categoria de base, que formam jogadores. Se você vê o balanço do Palmeiras, a quantidade de dinheiro que o Palmeiras ganha vendendo jogadores que ele formou é o que justifica a situação saudável financeira. Clubes que não têm investimentos fortes na categoria de base estão fadados à falência, hein? Então precisa ver esse ponto aí, né?
A diferença com a gestão anterior, em 2023, o clube registrou 807 milhões de dívidas, enquanto a gestão anterior, Ronaldo Nazário, fechou com o ano com débito de 807 milhões. Né? Então, Ronaldo vendeu porque já estava difícil para ele tocar o clube, né? Não é fácil administrar um time de futebol. Não é fácil. E se não tiver uma categoria de bases gerando jogadores para usar no time e também para vendê-los, é quase impossível manter o esporte futebol. Aqui um resumo, né, dos principais valores, né, de receitas. A SAF pagou ainda 37 milhões referentes ao plano de recuperação judicial da associação, né, do Cruzeiro. Então é complicado, né? A gente vê aí que fica difícil, né? Fica muito difícil manter um time de futebol. E é uma pena, né? O Cruzeiro, eu tenho admiração pela história do futebol do Cruzeiro, não pela gestão do Cruzeiro. O patrimônio líquido da SAF alcançou 363 milhões de exercício, né? Só que esse ano de 2025 o resultado for parecido com 2024, existe grande chance desse patrimônio líquido quase zerar ou até virar negativo, hein? Então, a única saída para time de futebol é investir em categoria de base. Vejam um exemplo de times que estão fazendo a festa com a utilização e a venda de jogadores, né? Ok, pessoal? Obrigado aí pelas visualizações dos vídeos deste canal e abraços, né? Tomara que o Cruzeiro consiga se resolver. E vamos escutar mais um pouquinho desse bonito hino do Cruzeiro. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de